Bom dia com alegria! Hoje, 5 de março de 2025, e vamos continuar a nossa leitura do livro Cicatrizes, da autora Sharon James. Estamos no capítulo 3, parte 2, que diz o seguinte: Por que coisas ruins acontecem? Não é fácil explicar por que as tragédias acontecem. Seria castigo de Deus, trapaça do diabo, ou resultado de vivermos em um mundo decaído e degenerado? Todas as opções são válidas. O rei Davi sofreu castigo de Deus quando fez o recenseamento dos homens de combate. 1 Crônicas 21. Assim que o último homem foi recenseado, Davi entendeu que havia desagradado a Deus e pediu perdão. Deus perdoou. Davi, porém, teve de sofrer as consequências de suas ações. Assim diz o Senhor: escolha 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga com o anjo do Senhor, assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. 1 Crônicas 21, 11 ao 12. Isso me faz lembrar dos tempos em que meu filho estava perto de completar 10 anos e ele foi pego contando uma mentira. Meu marido deu-lhe 2 opções de castigo. Pois bem, Steven, você pode escolher entre ficar 7 dias sem o Nintendo e a TV ou levar 5 varadas nas tuas canelinhas. Steven pensou por alguns instantes e disse: Quem vai dar as varadas? Incrédula, olhei para o alto e perguntei: Que diferença faz? Meu marido caiu na gargalhada e disse: Claro que faz. Talvez a mamãe fosse mais delicada para dar as varadas em suas canelas. A propósito, Steven preferiu as 5 varadas dadas pelo pai. Em geral, não temos escolhas quando se trata de receber castigo de Deus. Mas tenha certeza, minha amiga, de que ele disciplina a quem ele ama. Provérbios 3, 11. Quando Miriam inventou histórias a respeito de seu irmão Moisés e tentou usurpar-lhe a autoridade, Deus castigou-a com lepra e retardou por 7 dias a caminhada de Israel rumo à terra prometida. Números 12. Quando Saul desobedeceu e agiu como se fosse sacerdote, Deus tirou-lhe o reino. 1 Samuel 13. Quando Ananias e Safira mentiram a respeito da quantia que haviam ofertado à igreja, Deus matou-os imediatamente. Atos 5. O autor da carta aos Hebreus explica: Nossos pais nos disciplinavam por curto prazo, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém,
produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Hebreus 12, do 10 ao 11. Em Jó, vemos outra possibilidade de tragédia em nossa vida: Satanás. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou-me em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Jó 1, do 6 ao 11. Deus permitiu a Satanás que atingisse Jó de todas as maneiras possíveis, exceto tirar-lhe a vida. Jó perdeu tudo, menos sua mulher irascível, sem jamais saber o que ou quem o atingiu. Nunca entendeu o motivo. Ao longo de todo o sofrimento, Jó não amaldiçoou o Senhor, apenas confiou em sua mão soberana. Ah, como eu gosto do final dessa história! Satanás perde e Deus vence, e Jó é abençoado. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhes deu em dobro tudo o que tinha antes. Jó 42, 10. Há uma guerra em andamento. Uma guerra que não podemos enxergar com os olhos, mas podemos sentir com o espírito. Paulo adverte-nos de que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 12. Essa guerra não é um combate corpo a corpo, mas de espírito a espírito, acompanhada de oração. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5, 8. Satanás não deve ser temido. Tiago nos diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4, 7. Ele não tem poder maior sobre a nossa vida do que aquele que lhe permitimos. Há uma terceira consideração para explicar por que as tragédias se abatem sobre nós. Vivemos em um mundo pecaminoso. Vemos maldade por todos os lados e às vezes as desgraças acontecem simplesmente porque vivemos em uma sociedade degenerada. Após a queda de Adão e Eva, registrada em Gênesis 3, o pecado entrou no mundo. Você se lembra do castigo para quem comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus disse que eles morreriam.
Apesar de Adão e Eva não terem sofrido uma morte física imediatamente, assim que o fruto proibido lhes tocou os lábios, o espírito deles morreu. A Bíblia nos diz, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Embora a maioria das pessoas pensem que o castigo pela desobediência de Adão e Eva tenha sido a expulsão do jardim do Éden, o castigo verdadeiro foi a morte espiritual. Desde então, todos os homens e mulheres nascem com um espírito morto. Porém, Deus proporcionou-nos uma dádiva por meio de seu Filho Jesus Cristo. Por meio da morte e ressurreição de Jesus, todos os que creem nele como seu Senhor e Salvador nascem de novo. Recebem um novo espírito, uma nova natureza e uma nova identidade. Mas continuamos a viver neste mundo pecaminoso. Gosto de pensar desta maneira. Quando aceitamos Cristo, somos salvos do castigo do pecado. Enquanto vivemos neste mundo, somos continuamente transformados para nos livrar do poder do pecado. Quando partirmos deste mundo e formos para o céu para passar a eternidade com o Pai, seremos salvos da presença do pecado. Até lá, viveremos em um mundo pecaminoso e cercados pela presença do pecado.